Bom dia, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário de reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje estamos dando as boas-vindas ao mês de setembro e para iniciar o nosso mês eu convido a todos a 4 verbos ali para colocarmos em ação durante os dias deste lindo mês de setembro, que é o mês da primavera. Vamos ali colocar 4 verbos em ação: o compreender, o servir, o suportar e o esperar. 4 verbos em ação que possuem uma força transformadora incrível, que nos concedem a paciência. Esses 4 verbos, compreender, servir, suportar e esperar, nos concedem a paciência, meus queridos amigos. E como Emmanuel nos diz, a paciência é a esperança operosa. E todos nós precisamos para a nossa jornada de um cadinho de paciência e de muita esperança, porque vão ser essas duas virtudes que nos vão conceder a fé, a força e a coragem para os dias que seguirão. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu convido a todos ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo para juntos refletir sobre a passagem Salvação dos Ricos. E a nossa passagem, ela se inicia com uma passagem do evangelista Lucas, do capítulo 16, versículo 13, em que ele nos diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Bom, meus queridos amigos e amigas, eu sempre compartilho aqui a importância de compreendermos o contexto que aquele ensino de Jesus foi passado e também compreender muito mais o fundo da mensagem do que a nos apegar ao pé da letra, nos apegar apenas à forma das palavras. Porque pensemos, se nos apegarmos somente à forma da palavra aqui, ao lermos não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, nós vamos equivocadamente acolher o ensino que só pode seguir a Deus se você menosprezar o dinheiro, ou você escolhe ou o dinheiro ou a Deus. Então, se você quer seguir a Deus, você tem que menosprezar o dinheiro. Isso é um acolhimento de um ensino equivocado. Por isso que é muito importante a gente compreender o fundo da passagem. E é isso que eu convido a todos para nós fazermos aqui hoje, durante a nossa reflexão. Vamos primeiro compreender o que significa mamon. Bom, mamon é uma transliteração da palavra hebraica que significa dinheiro. Mamon significa dinheiro, riqueza material, cobiça. Então é nesse contexto que Jesus trouxe ali. E quando ele disse isso, não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon, ele nos convida e convidava todos que estavam ali ouvindo seus ensinos a servir a Deus em primeiro lugar. Não é menosprezar o dinheiro, mas é servir a Deus em primeiro lugar, colocar Deus à frente de todas as nossas ações. E naquele contexto, os fariseus, que eram muito conhecidos ali por sua avareza, estavam ouvindo aquele ensino. E quando eles escutaram Jesus dizer isso, eles começaram a realmente a caçoar do Cristo, porque eles acreditavam que era muito mais válido, que era muito melhor eles curtirem os prazeres efêmeros que o dinheiro poderia lhes conceder. E eles não estavam dispostos ali a abrir mão dos prazeres efêmeros, a conduzir de uma forma melhor o dinheiro. Bom, meus queridos amigos e amigas, vamos focar aqui sobre o ensino, sobre o fundo dessa passagem, que é nos convidando a servir a Deus. E quando Jesus fala isso, ele nos convida a confiar, a trabalhar e a dedicar segundo a vontade de nosso Pai que estás nos céus. Não é mais colocar os nossos desejos à frente, mas sim confiar nos desejos e nos desígnios de Deus a nós. Bom, meus queridos amigos e amigas, Emmanuel nos traz aqui no livro Caminho, Verdade e Vida uma explicação que pode nos iluminar sobre esse trechinho. Ele nos diz: como o reino do Cristo ainda não é da terra,
Não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se alinham na marcha diária. Ou seja, meus queridos amigos e amigas, não é menosprezar o dinheiro, não é simplesmente abdicar de tudo sem ter um propósito maior, só estar fazendo por fazer. É o seguinte sentido, é escolher uma rota para a nossa vida. Porque como Emmanuel nos diz, como o reino do Cristo ainda não é o da terra, não tem como a gente satisfazer a Jesus e ao mesmo tempo ao mundo. Satisfazer o mundo aqui é no sentido dos prazeres efêmeros da terra, que é algo que ainda sobressai muito na nossa sociedade. Se nós temos Jesus como nosso guia, como nosso modelo, como a nossa linha central para buscarmos esforçar e seguir seus ensinos, não tem como a gente acolher o ministério de amor do Cristo e ao mesmo tempo acolher os prazeres efêmeros. Não tem como a gente se esforçar para seguir o caminho de Jesus e ao mesmo tempo se esforçar para os prazeres efêmeros da terra. São duas forças contrárias. São dois caminhos muito diferentes, não tem como, a gente tem que, ou a gente acolhe os propósitos de um, ou a gente acolhe os propósitos de outro. Um exemplo bem simples aqui para exemplificar isso a nós. Quando nós vamos fazer uma viagem, nós temos ali o destino que nós queremos. Tem como a gente fazer duas rotas ao mesmo tempo? Não, a gente tem que escolher. Ou a gente vai por uma estrada, ou a gente vai por outra. Não tem como nós fazermos uma viagem pegando duas rotas bem diferentes ao mesmo tempo, que vão levar a dois destinos diferentes. Nós temos que escolher. Ou nós vamos por uma rota que leva a um destino, ou nós vamos por outra rota que leva a outro destino. É isso que Jesus quer nos dizer. Nós temos que escolher. Ou nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, os caminhos, as escolhas que elevam aos campos de progresso do espírito, ou nós escolhemos continuar aqui, estacionários, ociosos espiritualmente, sem o progresso da nossa alma, sem o sacrifício, sem o trabalho e sem a boa vontade em servir e nos modificar interiormente. Bom, meus queridos amigos e amigas, o ensino de hoje ele é bem objetivo e ele é simples para o nosso coração. Ele nos diz o seguinte: se nós desejamos seguir os desígnios de Deus, se nós confiamos no Pai, acendemos a fé em nosso coração, nós estamos nos guiando por uma rota. E essa rota, ela vai demandar sacrifício, ela vai demandar serviço, mas é a única rota, é a rota divina que vai nos levar ao progresso do espírito. Então, hoje e sempre, que possamos, meus queridos amigos, ter mais consciência nas nossas escolhas diárias, ter mais consciência nas nossas atitudes, colocando a Deus em primeiro lugar. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, não é mais o dinheiro, os prazeres da matéria que guiam a nossa vida. Nós não vivemos em função disso mais, mas nós respeitamos e damos o devido valor que aqueles bens materiais têm, e nada mais que isso. E nós seguimos sempre e confiamos nos propósitos de Deus em primeiro lugar. Nós colocamos a vida espiritual acima da vida material. Bom, meus queridos amigos e amigas, convido a todos a assistir a nossa reflexão de ontem, que ela é muito profícua e ela soma aqui a nossa reflexão de hoje sobre os tormentos voluntários. Soma muito, porque quando nós escolhemos a rota divina, lembra da nossa reflexão de hoje? Ter uma missão, ter um foco, a rota divina, nós evitamos tormentos voluntários. E ao mesmo tempo, Jesus convida a todos nós. Nós temos que escolher uma rota. Não há como, meus queridos amigos, querer evoluir, querer o progresso da alma fazendo escolhas que nada agregam para isso. Escolhas focadas na matéria.
Não há como. São forças contrárias, são rotas que levam a destinos diferentes. Tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão do nosso Evangelho diário. Eu desejo a todos um excelente dia, que todos aqui, assim como eu, possam levar esse ensino da passagem de hoje no coração, fazendo escolhas mais conscientes, escolhendo sempre o que vai edificar de bom em nossa alma e lembrando sempre que nada de bom edifica em nossa alma sem o apoio do serviço e do sacrifício. Tenham todos um excelente dia. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Nos encontramos aqui às 7h30 amanhã. Fiquem em paz, fiquem com Deus.